Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de setembro de 2025. Rússia prepara para a guerra no primeiro dia do ano letivo, foi dia 1º de setembro agora, crianças ucranianas. Isso em idade escolar, né? Foi o primeiro dia. Já vou explicar para vocês esse crime hediondo, esse crime contra a humanidade que a Rússia está cometendo. E também um grupo pequeno, mas crianças de 3 meses que tinham sido sequestradas pelo ditador da Rússia há 18 anos, retornam do cativeiro na Rússia para a Ucrânia. Quero convidá-los. Inscrevam-se no canal, porque aqui você vai ver a verdade, mesmo que ela seja dura, mas é importante você ouvir a verdade, porque aqui nós não enrolamos, não mentimos, não falamos a versão de criminosos como a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, vocês fortalecem o canal, o algoritmo do YouTube distribui para mais pessoas assim. Quanto mais pessoas virem, ouvirem o vídeo, mais chances temos de aumentar o número de inscritos. Eu até queria fazer um pedido para vocês. Ajudarem o canal a crescer, compartilhem durante pelo menos uns 10 dias, pelo menos para 10 pessoas das suas redes sociais, se não puderem para mais. Não quero também dar muito trabalho para vocês, seja no WhatsApp, no Facebook, no X, etc, etc, no Instagram, em todas as redes que vocês estiverem, porque assim ajuda o canal a crescer e fortalecer, porque esse é o canal da verdade. Conto com vocês, hein? Não esqueçam, preciso de você. Bom, na Ucrânia ocupada, o primeiro dia de aula de russo começa com os preparativos para a guerra. A capa que vocês estão vendo do vídeo mostra exatamente um flash, né? É o que está acontecendo na Rússia, né? Ali vocês vão ver membros do exército jovem da Rússia, é o que eles chamam, ali são ucranianos da parte ucraniana. Na Rússia toda é assim, tá? Não é então, é igual na Rússia, é umas festividades escolares na parte ocupada pela Rússia, na região, na província de Donetsk, mas também tem de Luhansk, né? Então essa foto foi tirada numa escola em Donetsk. Mas em toda a área ocupada, todas as províncias, Kherson, Crimeia, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, foi igual, né? Não foi nada diferente, é um padrão ditado pelo Ministério da Educação da Rússia. Em toda a Ucrânia ocupada. Então, em 1º de setembro, que foi agora segunda-feira, as crianças passaram o primeiro dia do ano letivo sendo doutrinadas, primeiro, para idolatrar a Rússia, segundo, os ensinamentos que eles já tiveram nesses anos todos de ocupação, nos 3 anos e meio, a Ucrânia não existe, a Ucrânia é uma invenção de Lenin, a Ucrânia é parte da Rússia e eles são russos, né? E também estão ensinados a travar guerras, a lutar em guerras, estão treinando esses pequenos jovens ucranianos a irem morrer por esse ditador infame, criminoso e maldito, né? É isso que eles estão sendo treinados já na escola. Em uma escola em Luhansk, o chefe, eu vou citar alguns exemplos, o chefe eu só quero dizer o seguinte, eu usei partes de um trabalho que foi feita por uma jornalista, ele fez rapidamente, eu não tenho pesquisadores lá, não tenho contato na área ocupada, mas uma ucraniana do jornal Kyiv Independent, né? A Yulia Taradyuk. Então, usei parte dos trabalhos dela e coloquei as minhas coisas e as minhas opiniões também, mas esses fatos que eu estou citando é ela que citou na sua publicação, na sua coluna, no jornal de Kyiv Independent. Acredito que vocês não vão ver muito isso por aí em outras mídias, né? Talvez algumas europeias, alguém outro publique, né? Em toda a Ucrânia ocupada, 1º de setembro, crianças passaram então esse primeiro dia letivo dessa maneira, num crime praticado pelo ditador da Rússia. E vou falar então que o chefe de Luhansk dizia,
seria o presidente de Luhansk, né, o principal, mas é nomeado pelo ditador da Rússia. O nome dele é Leonid Pachechenik. Ele é chefe desses territórios ocupados na província de Luhansk. Nomeado pela Rússia, ele posou perto de um busto do líder soviético, Lenin, né, e Vladimir Lenin, e ele também fez um discurso ali aos alunos. O que ele falou? Devem amar a pátria. Qual é a pátria? Rússia. Estimá-la e protegê-la, porque é a coisa mais preciosa que eles, os alunos, têm, acima da família. E aí ele diz, vamos somente em frente, somente em direção às vitórias, acrescentou. Então, cenas semelhantes vocês viram em todos os territórios, vocês viram, quer dizer, não, aconteceram em todos os territórios ocupados, né? Estudantes em Donetsk marcharam, fizeram marchas próximas à escola ou na escola, segurando a bandeira tricolor russa, né? Não a bandeira ucraniana. Na região de Kherson, inclusive tinha um político do partido Rússia Unida, ele é deputado lá em Moscou, representa a reunião, e ele saiu distribuindo ali em Kherson, na parte ocupada, ele fez um discurso, né? E também fez distribuir doces para as crianças assim desde 5, 6 anos de idade e acima nas escolas, né? Porque essa cerimônia foi para todo mundo, inclusive vocês podem ver na foto ali da capa que tem crianças pequenas ali também assistindo aquele desfile dos adolescentes mais velhos, né? O Centro de Resistência Nacional da Ucrânia publicou uma foto, né, que, segundo o centro, é da região de Luhansk, mostrando crianças em uma sessão de treinamento, que é essa foto aí. Ah, não, é uma outra foto, eu não tive acesso a essa foto. Eles aprendiam e fizeram demonstrações de combate corpo a corpo, os adolescentes acima de 15 anos, entre 15 a 17 anos, e técnicas das forças especiais russas, né, que eram instrutores das forças especiais, dar essas aulas para os adolescentes. E os instrutores que estavam lá disseram abertamente que isso era uma preparação para a seleção de formações militares da Rússia, preparando para a guerra. Crianças e jovens estão sendo encorajados, isso é claro, né? Não é nenhuma questão de opinião, isso é lógico, né? Mas é a minha conclusão, para a guerra como uma parte inevitável dos seus futuros. Né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Na realidade, eles estão preparando as crianças para morrer por uma pátria que não é deles, por uma mentira criada pelo ditador da Rússia. E para se prepararem para desempenhar seus papéis, sejam como soldados ou como civis, que apoiam o esforço de guerra. Na realidade, eles querem esse apoio de guerra que seja feito pela população da região ucraniana, porque ali tem muitos ucranianos que não abandonaram Donetsk, justamente pela questão de não perder suas casas, não serem roubados, depredados, e ali, na realidade, os russos já estão 3 anos e meio, mas já sei por informações que tem muita gente arrependida, né? Os parentes deles que saíram estão em Kiev ou em outras cidades, estão bem, e os que foram para a Europa estão melhor ainda. Então tem muita gente arrependida que ficou lá. Durante as cerimônias dessa comemoração do primeiro ano letivo, que foi criado pelo Ministério da Defesa, e os militares russos vêm, eles sempre, inclusive vêm seguidos por um professor de russo. A língua ucraniana é proibida, assim como era na União Soviética. Somente o russo é permitido, mas na União Soviética, assim como foi proibida, as crianças aprendiam em casa, as famílias falavam ucraniano dentro de casa. Por causa disso, que em toda a Ucrânia, todo mundo fala as duas línguas, russo e ucraniano. É besteira dizer que só em Donetsk se fala russo e o Vladimir Putin invadiu lá para proteger o idioma russo. É uma grande mentira, né? E a militarização da educação viola a Convenção de Genebra, porque em todos os países tem escolas militares. Estados Unidos, Europa, Canadá, Brasil, todos têm escolas militares, é permitido. Mas durante a guerra, né, a educação, essa educação militar de preparar para a guerra, você vê, de preparar para a guerra meninos e meninas, desde a mais tenra idade até os adolescentes, é considerado um crime de guerra hediondo pelo direito internacional humanitário, né? E esse é um padrão, na realidade, que se repete todos os anos nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia, desde o primeiro ano onde eles ocuparam.
E os militares russos vêm sempre acompanhados por um professor de russo, como eu disse, porque eles proíbem a língua ucraniana. E atualmente a Rússia ocupa, vamos dizer, 20% do território da Ucrânia. E esses ucranianos que vivem lá, a língua russa é obrigatória, nas repartições, nos documentos, em tudo. E a Rússia, inclusive, vocês vejam só, ela dá alguns incentivos financeiros para recrutar professores russos. Ela quer que venha professores russos, da língua russa, e não trabalhar com professores ucranianos dali, que mesmo que falem russo, eles sejam bilíngues, e ucranianos. Ela quer russo, ela está trazendo, já trouxe gente, está trazendo mais gente de fora para ensinar russo, que ela quer remodelar a identidade das províncias que estão na parte ocupada e promover a lealdade ao regime de Moscou, a lealdade cega, a lealdade a esse ditador infame. Quando as crianças ucranianas se sentem em suas carteiras, elas leem versões russas da história, tanto de seu próprio país, quanto da operação militar especial. Né? É o termo que o Kremlin utiliza para mentir sobre uma coisa que é uma guerra verdadeira, é uma invasão, e ele não diz que é uma invasão. Aquilo não é uma invasão. Ele está no território dele, ele quer recuperar o território dele, que tem rebeldes na Ucrânia defendendo a Ucrânia. É isso que ele chama. Né? O currículo é rigidamente controlado por Moscou, pelo Ministério, e em 20 de agosto o Ministério da Educação da Rússia publicou listas de livros patrióticos, escritos por escritores russos apenas. Escritores ucranianos não valem, não podem ser lidos nas escolas. Não existe democracia para isso. E que são aceitáveis para uso em sala de aula. Um retrato do presidente russo Vladimir Putin é visto em cada livro didático de história do ensino médio, contendo narrativas de propaganda russa sobre a guerra em curso na Ucrânia. E também sobre a anexação da Crimeia, que dizem que, historicamente, milenar, a Crimeia é russa, quando nem a Rússia tem 1000 anos. Autoridades russas instaladas pela Rússia nos territórios ocupados da Ucrânia estavam ansiosas para dar um tom positivo ao primeiro dia de aula. O Denis Pushilin, que é o chefe de Donetsk, também nomeado pelo ditador, é um outro criminoso, né, assassino e torturador de ucranianos, disse que as crianças de uma escola em Makiivka, que ele esteve lá no primeiro dia na aula inaugural, tinham rostos promissores. Na minha opinião, a realidade, as crianças de lá têm perspectivas muito sombrias. Por quê? Porque eles têm certificados educacionais que são reconhecidos apenas na Rússia, né? O que significa que, se desejarem prosseguir para um ensino superior, serão forçadas a permanecer no sistema educacional russo. O que está acontecendo agora é muito chocante. É muito chocante, e não podem sair da sua região, em princípio. Tem que ter autorização para fazer uma escola, ou seja, a autoridade local tem que dar uma autorização, é como nos tempos soviéticos, para ir fazer uma universidade em Moscou, em São Petersburgo, ou onde quer que seja. Se não tiver essa autorização, não poderá sair. E essa autorização é destacada pela lealdade cega ao regime do ditador criminoso. Então essa é a questão. Hoje está a situação muito complicada. Quero relatar ainda que um grupo pequeno de crianças entre 3 meses e 18 anos foi devolvido para a Ucrânia. Os das 3 meses não se tem notícias, até pela pouco, tenra a idade deles, não são citados, nenhum nome aqui é citado, mas na realidade vamos citar aqui um grupo, vou dar apenas alguns exemplos, né? 2 jovens com idades entre... Um tinha 18 anos e um tinha 3 meses. Né? Eles foram devolvidos à Ucrânia dos territórios. Na verdade, eles foram deportados, não é devolvidos. Pegaram os documentos deles, pegaram os bens da família deles, mandaram a mãe, um morava com a mãe, esse menino de 18 anos, e mandaram de volta para a Ucrânia. Né? E que estavam sem ocupação, só que o menino, ele era deficiente e estava sendo feito um tratamento psicológico, mas ele não, ainda na Ucrânia, e desde que a Rússia ocupou, ele não pôde fazer esse tratamento psicológico mais. Os russos proibiram, né? E aí, acho que até por causa disso, devolveram ele e a mãe para a Ucrânia. A mãe tentou 2, 3 vezes, né? Na terceira que ela conseguiu passar para ir à Ucrânia, com a ajuda de uma organização, Bring Kids Back, ou seja, Bring Kids Back Ucrânia, ou seja, traga as crianças de volta pela Ucrânia, e também em conjunto com o comissário de direitos humanos da Verkhovna Rada, que é o Dmitry Lubinets, que é
o Congresso, o parlamento ucraniano. Então eles foram trazidos de volta. E algumas crianças, apesar da pouca idade, foram tentativas de registro no serviço militar. Crianças com 15 anos, eles queriam registrar desse grupo no serviço militar. As famílias foram ameaçadas, queriam mandar as crianças para morrer lá, né? E também ameaçaram de privar as famílias dos direitos parentais dessas crianças. Ou seja, eles perderam, mas aí essas crianças todas que voltaram perderam a casa, perderam documentos devido às imposições da Rússia. Tem uma menina que não deixaram frequentar uma escola ucraniana online, que ela tinha computador em casa e poderia, eles não deixaram, pegaram o computador dela e levaram embora, né? É um negócio assim absurdo, você não consegue entender que país é esse, como é que você pode amar um russo, como é que pode gostar da Rússia, como é que você pode perdoar a Rússia, não tem. E graças ao esforço conjunto dessa família, com a organização Bring Kids Back Ukraine, né, eles conseguiram voltar. Não sei como é que eles fazem isso, mas conseguiram e as autoridades liberaram eles, né? E eles têm organizado a saída também de uma criança, outras crianças que precisam de tratamento e eles não eram permitidos a ter tratamento porque eram ucranianos. Isso é o nazismo, é o nazifascismo soviético de Vladimir Putin. As autoridades russas têm deportado eles sem documento, né? E deportam eles para a Ucrânia, levam a algum ponto na linha de frente que eu não sei qual é, né? Não foi informado. Então, estão confiscando tudo e tem uma mulher que eles confiscaram tudo que ela tinha. Confiscaram dinheiro, ela e um filho também que estavam saindo, confiscaram dinheiro, bens, comida que eles tinham em casa, levaram tudo embora. E eles tiveram que vir na raça, e aí agora na Ucrânia, graças a Deus, estão todos bem. Triste. É a realidade que Vladimir Putin, criminoso, impõe. Tem que falar isso mesmo, não dá para ter medo e a gente tem que denunciar. É isso que está acontecendo na Ucrânia e tem uns bonitinhos que gostam de torcer pela Rússia dizendo que está tudo bem, que a Rússia está lá, que a Ucrânia é russa. Sabe? Não dá para gostar disso que é falado e não dá para gostar dessa nação que faz crimes num país vizinho que considerava a Rússia amigo e não queria guerrear contra a Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, né? Desculpem aqui a atenção, mas é a realidade. Inscrevam-se, me ajudem o canal, aqui vocês veem a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.